nós. Ó, meu amigo, como tu tá fluindo aí, tu tá no sprint espiritual, cruza a figueira, já tá no mesmo embalo, não vai fugir da ideia. Cruza a figueira ou o chamado, vai lá, dá lugar aí. Eu gosto de jogar pra ti e tu ministrar aí. Cruza a figueira, igual tu já tava falando, só que fala aí do apóstolo, do evangelista, dá uma misturada em tudo aí que tá forte a unção aí. Aí, meu amigo, não foge muito daquilo que eu falei, né? Que a figueira, a mangueira, tudo isso é chamado desses nomes por causa exatamente dos frutos que dá ali, não por causa das folhas. É, por exemplo, com o cão, o leão, tudo isso. Esses nomes ali, eles receberam de acordo com as qualidades que esses animais têm. Não pela imagem, não pela figura, não. Né? Não é pela imagem, não pela figura. Então, o apóstolo, evangelista, mestre, todos esses ali, para mim, né, no meu entendimento, devem ser chamados de mestres, de apóstolos, apresentando os frutos de cada chamado. Se é mestre, apresenta o fruto do ensino. Né? As pessoas devem ver o ensino em ti. Se você profetiza, você deve profetizar. Isso é que te diz que você é profeta, tem que ter a palavra de Deus, tem que ser um mensageiro, ser a boca de Deus. Né? Ali sim. Né? Se és apóstolo, deve ver os sinais ali, né, que acompanham o apostolado. Né? Se é evangelista, deve estar aí os sinais que identificam que você é um evangelista. Né? Então, é exatamente isso ali. Então, tem muita gente que tem um título, mas não tem fruto. Veja o que o apóstolo Paulo diz: Timóteo é o fruto do meu apostolado. Se querem ver que eu sou apóstolo, vejam, o Timóteo está aqui. Isso é que significa que eu sou apóstolo. Não sou apóstolo para alguns, mas tá bom, Timóteo está aqui. Esse é o sinal de que eu sou apóstolo. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem a obra, ela é morta. Então, o que significa isso aqui? Se temos fé que somos apóstolos, se temos fé em alguma coisa, deve existir obras que mostram que de facto nós temos fé e acreditamos em alguma coisa. Veja só algo muito interessante. Quando um enfermo chegava onde está Jesus, a Bíblia diz assim: Jesus viu que tinha fé. Quer dizer que a fé pode ser vista. Você pode ver a fé. Como é que você pode ver a fé de alguém? Atitudes. Só das pessoas saírem e fazerem certas ginásticas para chegar até Jesus, automaticamente Jesus conseguia ver a fé. Não, essa aqui tem fé. Por isso que a Bíblia diz: Jesus viu que tinha fé. A fé é visível mediante as obras, atitudes, comportamentos. É a mesma coisa com fome. Fome por Deus. Fome por Deus não se determina por aquilo que nós sentimos, mas sim pelas nossas atitudes. Só dela sair dali onde saiu, para lá no comando águia, isso revela uma fome que ela tem por Deus. Não por causa daquilo, por mais que ela sentisse fria, não sentia unção nem nada, só dela sair de lá para lá, isso já é uma fome para Deus. Não é por aquilo que ela sente ou o quê. Por exemplo, há dias que você não sente a presença de Deus, mas você simplesmente dobra o joelho e começa a orar. Não sente vontade até de ler Bíblia, mas você simplesmente abre a Bíblia e lê. Isso para Deus mostra que você tem fome. Não quando você está a sentir a presença de Deus, mas também por causa da sua atitude. Isso revela que você tem fome. E o que Deus faz? Deus aí depois manifesta a sua presença de uma forma dobrada, por você entender isso aí. Né? Por você entender isso aí. Então veja algo que Deus disse depois no livro de Romanos. Diz assim, o apóstolo Paulo escreve, diz assim: Eu rejeitei Esaú e aceitei Jacó. Mas a pergunta que eu faço, meu amigo, veja só: como é que Deus vai rejeitar Esaú? Se Esaú praticamente, vamos dizer assim, não era ladrão. Quem roubou foi Jacó. Mas Deus está dizendo assim: eu rejeitei Esaú, aceitei Jacó. Mas Jacó roubou a primogenitura de seu irmão. Sabe isso por quê, meu amigo? Isso é por causa da fome. Por mais que ele tivesse roubado, mas ele revelou que tinha uma fome pelas coisas espirituais. Deus ficou impressionado, tipo, uau, roubou sim, mas há uma fome dentro dele. Ele entendeu alguma coisa, né? Ele entendeu alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por violência. Tem que ser violento, meu amigo. Deve ser violento, né? Assim como a Yolanda, você ali sair de uma cidade para outra, ela viajar. Para o mundo isso é uma loucura, né? Para o mundo isso é uma loucura. Mas alguma coisa, e eu acredito que ela assim que foi para lá, alguém que estava lá mesmo, que vive lá no comando águia, que anda talvez com aquela posta, mas não recebe nada, mas ela que saiu daí recebeu o que aquela pessoa, Deus libera por causa de fome. A fome, mesmo a multiplicação dos pães que Jesus fez,
Se você for a ver, a Bíblia diz que Jesus viu que eles tinham fome. E vendo fome, havia necessidade de ter o pão. Segunda coisa, os pães eram pouco, houve a necessidade de multiplicar, porque era muita gente com fome. A fome gera milagre. A fome faz com que o poder de Deus seja liberado. A graça de Deus seja liberada. Jesus Cristo multiplicou aqueles pães por causa do número de pessoas, não, por causa de fome. Se não existisse fome, não havia necessidade de multiplicar os pães, nem os peixes. Porque ninguém está com fome. Porque quem está com fome precisa comer, precisa se alimentar. Esse é o segredo de muitas coisas ser liberado quando nós oramos, por causa da fome. Deus não suporta, Deus não resiste a pessoas que têm fome por Ele.